Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Espero que vocês continuem bem, cuidando-se e permanecendo em casa. Hoje nós conversaremos sobre divisão de números inteiros. Para que a gente possa conversar sobre divisão mais uma vez, a prof. relembra com vocês a nossa querida e amada regra de sinais. Vamos lá, repetindo com a prof. Mais com mais, mais. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Menos e mais, menos. Sinais iguais quando comparados, o resultado será sempre positivo. Sinais diferentes quando comparados, o resultado será sempre negativo. Quando é que nós utilizamos esta regra de sinais? Repetindo lá, para eliminar parênteses, colchetes chaves, na multiplicação e hoje na divisão. Bom, como a prof dizia agora mesmo, nós vamos conversar sobre divisão de números inteiros. Vocês já resolvem divisão de números inteiros há muitos anos. O que a gente vai acrescentar nesse momento é a regra de sinais. Então a gente começa dizendo, sétimo, para resolver divisão, nós continuaremos fazendo número com número, sinal com sinal. Não esqueçam. E agora? A proposta que a prof traz para vocês, eu tenho 4 exemplos no quadro, seria 54 negativo dividido por 9 positivo. Lembrem que quando não tem sinal, ele é positivo. Nós faremos a divisão de número com número e depois a regra de sinais. Então, 54 dividido por 9, lá na tabuada, 6. Regra de sinais, menos com mais, menos. Resolvida a nossa divisão. Tranquilo, não é verdade? Então vamos continuar aqui. Agora a proposta é 54 positivo dividido por 9 negativo. Faremos número com número, sinal com sinal. 54 dividido por 9, quantas vezes 9 cabe dentro de 54? 6 vezes. Agora a regra de sinais. Quando não tem sinal ele é positivo, mais com menos, menos. A proposta agora seriam 2 números negativos sendo divididos. Mais uma vez a prof repete com vocês. Número com número, sinal com sinal. 130 dividido por 10. Lembrem lá da nossa regrinha da simplificação. Os 2 números terminam em 0. Posso simplificar. Corta esse 0 com este 0. 13 dividido por 1, 13. Regra de sinais. Menos com menos, mais. Mais uma divisão resolvida. Mais uma vez eu pergunto, tranquilo? Dúvidas? Qualquer coisa? Lembrem que a prof está à disposição de vocês. Agora 130 positivo dividido por 10 positivo. Mais uma vez eu vos convido a simplificar. Cortei 0 com 0. 13 dividido por 1, 13. Regra de sinais, mais com mais, mais. Assim como na multiplicação nós tínhamos uma linguagem matemática, na divisão nós também temos uma linguagem matemática que representará a divisão em diferentes situações. Então a prof traz para vocês algumas situações, onde eu peço a metade de um número. Sempre que nós quisermos a metade de um número, será o número dividido por 2. Então metade seria o número dividido por 2. E se eu pedisse a terça parte? Agora eu teria o número dividido por 3. A quarta parte seria o número dividido por 4. E a quinta parte seria o número dividido por 5. A sexta parte, a sétima parte, a oitava parte, assim por diante. Então, sempre que nós tivermos a palavrinha parte acrescentada, lembrem, eu estou partindo, estou dividindo. E a metade, então, é quando eu divido em 2 exatamente. Por exemplo, a metade de 12 negativo seria 12 negativo dividido por 2, 6 negativo. A terça parte de 33 positivo, 33 dividido por 3, 11. Regra de sinais, mas com mais, mais. A quarta parte de 16 negativo, 16 negativo dividido por 4, 4 negativo.
a quinta parte de 35. 35 dividido por 5, 7. Então, essa linguagem matemática representa divisão. Então, podemos dizer que toda divisão é a operação inversa da multiplicação. Se vocês voltarem no tempo com a professora, vocês vão lembrar de professores de matemática de vocês dizendo que para a gente tirar a prova real de uma multiplicação, a gente pode fazer uma divisão, verdade? Então, eu tenho aqui para vocês a seguinte multiplicação: menos 13 vezes 10 igual a 130 negativo. Nós vamos dizer a partir de hoje que toda multiplicação de números inteiros pode ser escrita como uma divisão de números inteiros, ou pode ser escrita como duas divisões exatas de números inteiros. Como assim, prof? 13 negativo vezes 10 é igual a 130 negativo. Se nós quiséssemos tirar a prova real, se nós quiséssemos escrever uma divisão para ver se o nosso resultado estaria correto, nós faríamos o resultado, o produto, 130, dividido por um dos fatores, verdade? Então, eu vou dizer 130 dividido pelo menos 13. Todo mundo já sabe que o resultado tem que dar quanto, queridos, para estar correta a nossa multiplicação? 10. Então, menos com menos, mais. 130 dividido por 13, 10. Eu também poderia reescrever essa multiplicação como uma outra divisão. O meu produto, 130 negativo, dividido pelo outro fator. Nessa primeira eu usei o primeiro fator. Na segunda divisão eu vou usar o segundo fator, dividido por 10. E aí, mais uma vez, a gente chamava isso de prova real, a gente já sabe que o resultado teria que ser agora menos 13. Vejamos se dará. Menos com mais, menos. 130 dividido por 10, 13 negativo. E aí? Prova real correta, multiplicamos corretamente, e aí a gente pode finalizar dizendo: toda multiplicação de números inteiros pode ser reescrita como duas divisões diferentes, exatas, envolvendo números inteiros. A gente vai precisar dessa informação para fazer uma das atividades propostas na apostila. Então, se tiverem dúvidas na hora da atividade, voltem nessa parte do vídeo para rever a explicação da prof. Cada multiplicação pode ser reescrita como duas divisões diferentes, exatas, envolvendo os nossos números inteiros. Combinado? E agora que nós já conversamos sobre adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros, aparecem as nossas expressões numéricas. E o que é uma expressão numérica? Relembrem comigo. Nada mais é do que uma sequência de operações matemáticas em linha. Nós temos aqui um exemplo. 60 negativo dividido por 5 negativo, mais 48 negativo dividido por 4. E nessa sequência, nós temos que seguir uma ordem para achar o resultado. E a prof traz para vocês, então, a escadinha de importâncias numa expressão numérica. A gente vai começar sempre de cima para baixo, resolvendo radiciação e potenciação. Não é o caso ainda, não conversamos sobre essas operações. Logo em seguida, o que é mais importante, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Além das operações matemáticas, a gente tem os símbolos matemáticos, parênteses, colchetes, chaves. Então, primeiro resolvo o que está entre parênteses, depois colchetes e por último chaves. Então, olhem para o quadro e me digam, queridos, nesta expressão numérica, o que nós resolveríamos primeiro? Dentro do parênteses não tem operações. Esses parênteses existem aqui só para separar o sinal do número da operação matemática. Então, é a operação matemática aqui, divisão, divisão e uma adição. Nós vamos resolver o que é mais importante, as duas divisões, fazendo número com número, sinal com sinal. 60 dividido por 5, quantas vezes o 5 cabe dentro de 60? 12 vezes. Menos com menos, mais. Esse sinalzinho que eu não utilizei, eu abaixo. Agora, segunda divisão, 48 dividido por 4, 12. Vou para a regra de sinais, menos com mais, menos.
Aqui o parênteses é obrigatório para separar o sinal do número da operação matemática. O que eu digo para os alunos em sala? Quando eu vou resolver uma expressão numérica, nós vamos resolver em cacho de uva. Os resultados vão sendo escritos sempre para baixo. Lembrem, um cacho de uva, os baguinhos não crescem para o lado, eles crescem sempre para baixo. Então, na expressão numérica, os resultados são registrados para baixo. Bom, agora, para eu continuar resolvendo, eu preciso eliminar o parênteses. Para eu tirar esse parênteses, o que eu tenho que fazer? Regra de sinais. Lembra que a gente conversou agora mesmo? Para eliminar parênteses, usa-se regra de sinais. Esse 12 positivo, o sinal de mais é facultativo, então continua 12. Fazendo a regra de sinais, mais com menos, menos 12. Eu tenho 12, eu devo 12, sobra 0. Queridos, por que aqui eu não fiz a regra de sinais, prof? Porque eu não tenho mais parênteses. Não tenho colchetes, não tenho chaves, não tenho multiplicação, não tenho divisão, não uso regra de sinais. O que eu vou usar? Eu tenho, eu devo. Eu tenho 12, eu devo 12, não sobra nada. Aqui eu trago um outro exemplo, onde nós temos multiplicação, divisão, adição e divisão novamente. Então, para a gente resolver a expressão numérica, em cacho de uva, resultado sempre para baixo, nós vamos considerar a escadinha de operações mais importantes, de cima para baixo. Então, a primeira linha nós já combinamos, o primeiro degrau que por enquanto a gente não conversa, estas operações ainda não estão envolvidas, a gente continua no segundo degrau. Multiplicação e divisão têm a mesma importância, então nós resolveremos na ordem em que elas aparecem. Eu começo resolvendo 13 negativo vezes 4. Número com número, sinal com sinal, 4 vezes 13, 52. Menos com menos, mais. Dividido por 2 negativo, mais. Queridos, essa outra divisão que aqui está, ela não irá interferir na primeira. Então, nós já podemos resolvê-la também. Ela não interfere no resultado da primeira, porque tem um sinal de mais entre elas aqui, que é a última operação que nós iremos resolver. Então, número com número, sinal com sinal. 700 dividido por 25, quantas vezes o 25 cabe dentro de 700? Armem a continha, 28. Regra de sinais, menos com mais, menos. Bom, na segunda linha do nosso cacho de uva, eu tenho uma divisão e uma adição. O que é mais importante? Divisão. Então, resolveremos primeiro a divisão. 52 dividido por 2, 26. Regra de sinais, mais com menos, menos. Mais 28 negativo. Como aqui eu não tenho nenhuma outra operação dentro desse parênteses, eu já posso eliminar o parênteses fazendo a regra de sinais. Mais com menos, menos 28. E agora, na última linha do nosso cacho de uva, nós vamos usar a linguagem eu tenho, eu devo. Lembrem com a prof, não tem mais parênteses, colchetes ou chaves, não tem multiplicação, não tem divisão. Então, não uso regra de sinais, eu uso a linguagem eu tenho, eu devo. Nesse caso, eu devo 26 e eu devo 28. Sinais iguais eu somo e conservo o mesmo sinal. Eu ainda devo 54. Bom, como terceiro exemplo, eu trago para vocês essa outra expressão numérica com uma quantidade maior de símbolos para a gente dissecar juntinhos. Vamos lá. Operações mais importantes. Por radiciação e potenciação, que eu não tenho. Depois, multiplicação e divisão. Eu tenho uma divisão fora das chaves e dentro das chaves. Só que junto, por último, adição e subtração, junto com estas operações eu ainda tenho símbolos, parênteses, colchetes e chaves. Então, meus queridos, lá vamos nós. Começaremos resolvendo o parênteses. Só que esse parênteses não tem operação matemática dentro. Ele serve apenas para separar o sinal do número da operação matemática. Como é que eu faço para eliminar esse parênteses, prof? Usando regra de sinais. Prof, por que eu não comecei a divisão aqui dentro? Porque se vocês olharem,
O número que será dividido por 9, ele tem que sair do colchetes. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do colchetes para depois fazer a divisão por 9. Eu não consigo fazer antes. Então, lá dentro do colchetes eu tenho um parênteses e para eu eliminá-lo, eu vou fazer regra de sinais. Tudo que eu não uso, eu digo para os alunos que eu abaixo. Eu abaixei o 70, eu abaixo a divisão, a chave, o colchetes. 1. Agora, fazendo regra de sinais, mais com menos, menos 19. Regra de sinais, para eliminar o parênteses, mais com menos, menos 19. Fecha colchetes, dividido por 9, fecha a chave. Ainda não consegui resolver o colchetes, então nós vamos mais uma vez e agora, nessa segunda linha do nosso caixa de uva, nós vamos resolver o que está dentro do colchetes. O que eu não uso, eu abaixo. Então, 70 dividido, abre chave. Eu tenho 1, eu devo 19, eu devo 18. Prof, por que não jogou fora o colchete se a gente já resolveu a operação ali dentro? Porque esse 18 é negativo. Então, eu vou fazer regra de sinais depois aqui na divisão, para eliminar. Lá vamos nós. O que eu não uso eu abaixo, 70 dividido, abre chave. Resolvendo a nossa divisão agora. 18 dividido por 9, 2, menos com mais, menos. E aí, na última linha do nosso caixa de uva, sobrou só uma divisão. 70 dividido por 2, 35. Regra de sinais, mais com menos, menos 35. Para praticarmos isso que acabamos de conversar sobre números inteiros, eu gostaria que vocês lessem e fizessem as atividades da apostila, da página 15 à página 19. A hora de estudo nas páginas 20 e 21 e no caderno de atividades da página 10 à página 12. Lembrem-se que a professora continua à disposição para tirar as suas dúvidas ou pelo grupo de WhatsApp ou pelo mentor. Uma boa semana. Beijos!